Olá, crianças, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui novamente com vocês para estudarmos, aprendermos, analisarmos, observarmos mais uma aula. O que será que nós vamos falar hoje? Do que será que nós iremos comentar, que iremos aprender? É sobre algo que viaja muito, viaja às vezes para muito longe e às vezes não viaja para tão longe, mas você faz para uma pessoa que está bem distante, distante de você. Nós vamos falar hoje sobre carta pessoal. Carta pessoal, o que será a carta pessoal? É aquela carta que eu escrevo para o pessoal, para meus colegas, para qualquer um. Nós vamos aprender um pouco, sobre o que é carta, que é um meio de comunicação tão antigo, bem antigo, que foi sofrendo várias modificações e hoje você conhece, geralmente o seu pai conhece bastante, a sua avó, as pessoas mais antigas da sua família conhecem bem, muitos fizeram parte, dessa parte da história, do início das cartas, conhece como foi, tudinho. E nós vamos aprender as cartas no dia de hoje. Carta pessoal. Existem vários tipos, outros tipos de cartas, mas a que nós vamos falar hoje é aquela carta que você manda para alguém e que alguém manda para você. Tudo bem? Vamos lá. Observa aí na imagem de vocês. Vamos fazer a leitura. Carta pessoal. Carta pessoal é um gênero textual especialmente utilizado na comunicação com amigos, parentes, namoradas ou namorados, ou com cônjuges. Tais cartas, por serem mais informais que a correspondência oficial e comercial, não seguem modelos prontos, caracterizando-se pela linguagem coloquial, que é a linguagem informal. Olha aqui para mim. Como que eu vou fazer uma carta usando linguagem Vossa Excelência, Excelentíssimo, se é uma coisa pessoal? Quando eu falo a linguagem coloquial, é uma linguagem informal, é uma linguagem do meu dia a dia. Eu posso escrever errado? Não, não posso escrever errado, não devo escrever errado, mas eu posso usar termos que eu uso no dia a dia com meu colega, palavras muitas vezes que só eu uso com ele. Aquela palavra que foi criada, às vezes você cria uma palavra com um coleguinha, com seu colega, e você pode usar, sim, mas desde que a gente saiba que aquela palavra não existe, aquela palavra é você que vai entender, somente vocês dois que irão entender. Mas a linguagem, ela não é formal, ela é uma linguagem informal, que você vai escrever uma carta quando pessoal, você vai escrever para uma pessoa que você conhece bastante. Você vai escrever uma carta para uma pessoa que você tem intimidade. Tudo bem? Ó, as características. Leia aí comigo nas imagens. Ó. Vamos ler. Características. É como essa carta é, Ó, as principais características da carta pessoal são presença de destinatário, interlocutor e remetente. O locutor tem que ter a pessoa que envia e a pessoa que recebe. Isso aí é de fato sim. Porque você vai mandar uma carta para o nada? Você vai mandar uma carta para ninguém? Ah, eu escrevi, resolvi, hoje acordei querendo escrever uma carta e vou escrever essa carta para ninguém. É assim que funciona? Não, você vai ter que escrever essa carta para alguém, que vai ser o destinatário, e a pessoa que escreve vai ser o remetente. E o uso de linguagem informal, como nós já falamos, linguagem tranquila, uma linguagem do seu dia a dia, desde que escreva também tudo corretamente. Ah, uma linguagem informal, eu vou escrever tudo errado. Não, você pode sim escrever tudo corretamente, usar palavras do seu dia a dia, porque é algo informal. Vamos continuar a leitura. Ó. Texto de ordem sentimental e subjetivo. O que é? Particular. A informação que eu vou escrever naquela carta só diz respeito a mim e a pessoa que eu estou mandando. Você pode pegar uma carta... Ah, chegou uma carta para a mamãe. Você pode abrir e ler? Hã? Pode?
Não, você não pode abrir uma carta da mamãe e ler. Ah, chegou uma carta para o seu irmão, você vai abrir e ler? Não, é algo particular. Às vezes a pessoa está expressando sentimentos, expressando o que ela quiser ali naquela carta, porque a carta é dela para alguém. Então você não pode ler, você não pode tomar posse de algo que não é seu. Tudo bem? Então chegou uma carta, tem um destinatário lá, aquela pessoa que tem que receber aquela carta e ler as informações. Nenhuma informação ali vai ser para você, se não for você o destinatário. Tudo bem? Vamos continuar a leitura. Ó. Geralmente é um texto breve. Texto geralmente breve. É um texto, não pode ser um texto muito longo. Claro que existem cartas também. Como a gente falou no início, né, não tem um padrão, não tem um modelo específico, aquele padrão assim de todo mundo. Existe um padrão que a gente geralmente é o mais comum, mas existem outros tipos, tá entendendo? Ó, então geralmente é um texto breve, informações breves, dependendo do assunto que você tenha, né, para tratar naquela carta, ele é uma lauda, né, uma página. Às vezes pode sim ser 2, às vezes pode até ser 3. Mas no comum ele é mais curto, né? Ele é mais breve. Vamos continuar. Escrito na primeira pessoa do singular. Eu estou escrevendo. Então sempre eu vou falar em mim. Como você está? Tá entendendo? Você não vai falar você vai colocar como se fosse várias pessoas. Você está escrevendo para quem? Para uma pessoa. E quem está escrevendo é quem? Sou eu. Como estás e tal, você vai usar sempre a primeira pessoa do singular. Você é mais de uma pessoa? Não, né? Você é somente uma pessoa, ok? Porque às vezes você começa a carta no singular, aí vai passando para o plural, você começa a confundir, começa a pensar que não, você está fazendo uma fábula, está fazendo um conto, está fazendo uma receita. Todos os textos, como nós estamos estudando, vocês já estudaram os outros com certeza, tem a sua estrutura própria. E a carta é bem pessoal. Mais fácil ainda, né? Porque o assunto é você que vai dar. Não vai ter um pré. Ah, eu tenho um assunto aqui que foi dado. Não, o assunto é seu, porque a carta é sua, ok? Ó, tema livre. Continuando aí a última parte. Ó. Tema livre. Sejam fatos do cotidiano a acontecimentos. Geralmente você vai falar, relatar uma coisa que aconteceu, ou algo que você quer que aconteça, ou falar de planos futuros, aquilo que você está fazendo agora, enfim, é bastante, né? É bastante diversificado, né? Vários e vários temas dentro desse contexto. A carta, ela é um texto livre, né? Que você vai usar o tema que você tiver naquele momento para relatar para as pessoas que você está enviando a carta, ok? A estrutura, observa aí, ó, na sua imagem. Dependendo da proximidade entre o destinatário e o remetente, as cartas pessoais não seguem uma estrutura padrão. No entanto, vale lembrar que como gênero epistolar, ela apresenta uma estrutura básica. Lembra que eu falei? Olha aqui para mim, ó. Ela apresenta uma estrutura básica. Você não vai fazer qualquer coisa, escrever qualquer coisa nas linhas e falar que é uma carta. Então, o básico, ela tem sim uma estrutura. Aí, dentro daquela estrutura, você vai criar o seu assunto. Existem pessoas que escrevem carta e desenham. Outras que escrevem, faz borda, pinta o lado, faz tipo como se fosse um papel de carta. Existem cartas de todos os tipos. Aí é a pessoa que vai enriquecer, dependendo da pessoa que está enviando a carta, ela vai enriquecer a sua carta, ok? Outras usam o próprio papel da carta para fazer o envelope, só colam. Outras colocam no envelope. Se for para outro estado, outro país, precisa sim, como nós já vamos ver nas próximas aulas, precisa de toda essa organização. Tudo bem? Ó, local, vamos continuar a nossa leitura aqui, ó, local e data são colocados acima de qualquer informação. O vocativo, o nome do destinatário aparece
logo abaixo do local e da data. Pode também ser substituído ou estar junto ao nome, por expressões de saudações, caro amigo, tia querida e etc. E o corpo do texto conta com a introdução, desenvolvimento e conclusão do que se pretende informar, ok? A informação está dentro do corpo do texto. E a despedida, saudações do remetente, que podem ser de cunho formal ou informal. No nosso caso aqui, a gente está trabalhando mais o informal. Por exemplo, atenciosamente ou beijos carinhosos e forte abraço. Assinatura. Para finalizar a carta, o remetente assina seu nome abaixo das saudações de despedida. Nas cartas pessoais, geralmente é escrito somente o primeiro nome, ok? Entenderam direitinho? Então, nós temos aqui o corpo do texto, né? Despedida, assinatura, o local, né? O nome da pessoa que você está enviando a carta. Tem toda uma estrutura. Não é você escrever qualquer coisa, está escrito. Tem uma estrutura básica para escrevermos a carta, ok? Vamos observar aqui a estrutura, o modelo de uma carta. Observa aí comigo, ó. Veja o exemplo de uma carta pessoal. Aí a cidade, ó, Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 2004. Aí nós temos aqui o nome do destinatário, né? Ó, querido Rafael. Ó, aí aqui a mensagem. Estou com muita saudade de você. Espero que esteja bem. Gostaria de saber quando você virá nos visitar. Aí a mensagem aqui, ó, continuando aqui, ó. Planeje para passar alguns dias aqui. Podemos pescar, jogar bola, nadar, ler, assistir os bons filmes e descansar. Traga também Leandro e André. Aí a despedida. Um grande abraço do amigo Luiz Augusto, assinatura do remetente. Vocês observaram que a carta é bem, né, bem pequena, né, para você ver, observar a estrutura. Claro que geralmente é maior, aqui foi menor, aqui foi bem pessoal, bem informal mesmo, mas dá para observar toda, né, a estrutura de cidade, data, né, nome do destinatário, né, a mensagem, a despedida e a assinatura final. A gente observa, olhando, né, que já é uma carta, né, que é uma carta, ok? E você, já escreveu alguma carta para alguém? Mesmo assim, sem saber a estrutura, sem saber muito bem? É muito importante a data, sabe por quê? Porque a data vai mostrar que dia foi feito. Quando você pegar aquela carta lá, bem depois de muitos anos, depois de muito tempo, você vai saber que foi naquele dia. Existem pessoas que escrevem a carta, como eu falei que existe só uma estrutura básica, né? Que escreve até o horário, o que estava acontecendo, enfim. Tudo bem, crianças? Vocês entenderam? Então, nós vamos continuar, mas vamos dar uma paradinha aqui. E não esqueça, para você acessar essa aula e outras aulas... Ah, professor, eu quero assistir essa aula novamente. Não tem problema, você vai lá na nossa plataforma Eduque e vamos aprender juntos. Você sabia que juntos nós somos mais fortes? Se você for lá e assistir várias vezes, você vai sempre aprender algo, mesmo sendo a mesma aula. Então não esqueça, daqui aparecendo na telinha de vocês, plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças, e até mais.